E para servir o champanhe, como é que eu faço? Então, o champanhe, a gente já vai ter nós vamos falar sobre o champanhe já e dar algumas dicas, mas para quem não quer substituir, quem quer substituir o champanhe, uma dica legal seria os frisantes, os Prosecos e as hastes, que são as italianas. Prosecco agora o mercado está cheio de Prosecco, acho que se adequa perfeitamente com as nossas ceias e é uma dica de bom custo, bom benefício. Tá? E para ficar chique, né? Porque nós queremos isso. É um risco, gastar pouco e fazer uma coisa bem chique, bem bonita para derrubar a cunhada, né? Tinha esquecido. As hastes e os Prosecos, para quem não aprecia ou não quer gastar com um bom champanhe, seria uma boa dica, tá? E de champanhe nós vamos falar já bastante e vocês vão ver um pouquinho do que a gente sabe do champanhe. A gente vai falar do champanhe. E como vocês viram, a gente fez a degola, que tradicionalmente era feita na academia militar da França, onde inclusive Napoleão estudou. E como vocês viram a gente fazendo, na verdade a gente tira a embalagem, né, a forma que a garrafa é vestida, e se corta. Há uma emenda nessa parte de cima da garrafa. Por isso que é possível fazer isso só com a pressão. Você imagina que tem uma pressão dentro da garrafa, que é a efervescência, e que com essa golpe, né, do sabre, e a ajuda da pressão, você realmente faz com que a rolha saia. Então no próximo bloco vocês vão ver, vão conhecer um pouquinho da confraria Madame Pompadour e nós vamos falar um pouquinho mais sobre champanhe. Pessoal da confraria Madame de Pompadour. Essa confraria, Renata, participa e não sei quantas tem. Quantas são, na verdade, São Renata? 16 confrades seriam, né? E nós temos hoje 7 pessoas. Enquanto isso, a Renata, né, Renata, vai preparando aqui uns canapés. Vou preparar uns canapézinhos de salmão e de caviar pra gente acompanhar no final com o champanhe. Tá? Que delícia, né? Enquanto a Renata prepara os canapés, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Bom, então quero saber da Núbia, por que confraria Madame de Pompadour? De onde que vem esse nome e o que é uma confraria? Bom, confraria geralmente é um grupo de pessoas que gostam de uma mesma coisa. No caso nosso, é a confraria da champanhe, chama-se Madame Pompadour, porque ela foi uma das mulheres mais importantes da corte de Luís XV, de Versailles, e era uma grande empreendedora e era a predileta de Luís XV. E ela que foi a protagonista da champanhe, ajudando Dom Perignon. Bom, Vera, então por que esse grupo se junta? Quantas vezes vocês... É para conversar, para, na verdade, você experimentar um pouquinho da champanhe. E qual o objetivo desse grupo? Nós somos um grupo de mulheres, dá para você ter uma pequena ideia aqui. Nós temos uma idade que vai dos 24 aos 60. E o que nós temos em comum, que são mulheres que apreciam a mesma coisa. Tomar uma boa bebida e comer uma boa comida. Nós nos reunimos uma vez por mês, sempre às sextas-feiras. Vamos num grande restaurante de São Paulo, onde o chefe faz para nós um menu especial e nós tomamos do primeiro ao último prato sempre champanhe ou espumante de vários países do mundo. Então é errada, né, essa visão que o pessoal tem de achar que quem participa de alguma confraria, na verdade, não faz nada. Porque pelo que eu vi aqui, todas trabalham, têm umas atividades, né? Todas temos atividades diversas, idades e atividades diversas. Não são em absoluto, nós não somos sinônimos de mulheres desocupadas. Pelo contrário, né? Exatamente. Só tem alguma coisa em comum, que é adoração pela champanhe. Exatamente. Nós gostamos de beber bem e de comer bem. E para isso eu acho que não existe nem profissão nem idade. Com certeza. Isso daí eu acho que é sinônimo de bom gosto. E Sônia, eu sei que a origem da champanhe foi meio que acidentalmente, que foi descoberta. Então você sabe mais ou menos essa historinha para passar pra gente? Não, bem acidentalmente, porque Dom Perignon, ele era o chefe da casa e ele era um apaixonado por vinho e estudioso. Então foi dentro dessa dedicação dele que ele foi observando que podia ser mudado o método de fermentação, a mistura que ele já fazia, e então com isso daí
é que saiu o champanhe. E no Bial, o que seria assemblagem? Porque muitas eu ouvi já esse termo, o pessoal fala, porque assemblagem, não sei o quê. Então conta um pouquinho pra gente, Neuza, como que é isso? O que seria assemblagem? Bom, assemblagem é uma mistura que se faz com vários tipos de safras, né? Nem sempre um ano tem uma boa colheita, nem sempre um ano a uva é de primeira linha para fazer uma champanhe. E, via de regra, faz-se assemblagem, que em português seria mistura, né? Então acontece uma mistura de vários tipos de uvas até chegar à champanhe. De uvas não, a champanhe primordialmente é feito com 3 tipos de champanhe, de uvas. E pode ser feito também só de um tipo de uva. Então é justamente isso que caracteriza cada tipo de champanhe ou não? Tem a fermentação também? Existe o método champagnoise e normalmente ela é classificada como brut imperial, demi-sec, sec e a extra brut, que é uma champanhe feita especialmente para os ingleses que gostam de uma bebida mais seca. E Sônia, em relação à garrafa da champanhe, por exemplo, se eu estou sozinha e estou a fim de tomar uma champanhe, existe alguma garrafa específica, uma quantidade menor, ou só existem 2, 3 tipos de tamanhos? Não, existem vários tamanhos. Existe desde uma menor do que essa que nós temos convencionalmente, para você tomar sozinha, que é uma meia garrafa, como o tamanho já tradicional idealizado por Dom Pérignon, como uma Magnum, que entende-se também que o vinho, o champanhe dentro dela evolua melhor, mas eu acredito que seja melhor porque tem mais quantidade. Dá para todo mundo degustar da mesma champanhe. Da mesma evolução da mesma garrafa. Existem garrafas maiores que essas, mas que normalmente são para ocasiões especiais. E o que você sugere, por exemplo, na hora que você vai dar uma festa, se você acha que é melhor você comprar uma champanhe dessa grande ou comprar várias menores? Porque tem um pouquinho disso, né? Cada champanhe tem o seu sabor característico, cada garrafa, nunca uma garrafa é igual do que a outra, né? Como eu te disse, ela evolui de uma forma diferente, mas podendo comprar uma champanhe Magnum, tendo apreciadores para isso, é o mais indicado. Mas também não deixa de ser interessante várias garrafas, isso não compromete. Em relação à safra, eu já vi uma vez, eu estava dando uma olhadinha comprando uma champanhe e vi lá, safra de não sei quando, ano 1900 e pouco. Porque algumas têm safra e outras não é especificada safra. Porque o champanhe, ele é feito de, como a Neuza já explicou, né? Ele é feito de vários vinhos diferentes, de safras diferentes. É feito essa mistura. Quando se tem um grande ano, uma grande colheita, então você chama de milésime. Você pode fazer um champanhe só com aquele ano, porque aquele foi um grande ano. Nós chamamos de milésime, como um Dom Pérignon 1985. Agora, quando se tem... Pode também ser uma cuvée especial. Quando se tem um ano excelente. Né? E aí vem especificado no rótulo a safra. Vem especificado a safra, por exemplo. Existe uma cuvée que chama cuvée Suzanne Gosset, que é da Champagne Gosset, que é uma das casas de vinho mais antigas da região de Champagne. Madame Suzanne Gosset, a família Gosset não é mais proprietária da Gosset, mas foi uma grande mulher da região de Champagne. Então se chamou de cuvée Suzanne Gosset. Tá. E é mais ou menos assim, na hora em que você for comprar uma champanhe. Se tem ali a data, normalmente a gente deve consumir essa champanhe quanto tempo depois que ela foi preparada? Geralmente, champanhe seriam 3 anos, mais ou menos, 3 anos de envelhecimento, porque isso depende muito também, né? 3 anos de envelhecimento, o vinho tranquilo. Depois que vai ser realizada o método champenoise, a segunda fermentação. E ela tem mais um tempo de envelhecimento em garrafa. Tem alguns champanhes que têm um poder de envelhecimento maior, mas são casos assim, né? São champanhes muito especiais. Né? Pronto aí, Renata? Eu ia falar, inclusive, o seguinte, que agora, ficou a última parte para mim, falar sobre realmente o prazer do champanhe. Então, acho que até essa questão, quer dizer, o champanhe é para você comprar e consumir o champanhe. E uma das coisas mais interessantes, Kátia, é que as pessoas no Brasil não têm hábito de consumir champanhe. As pessoas só consomem champanhe em casamentos,
Natal e aniversário. E, na verdade, que eu acho que o nosso objetivo maior da confraria é difundir a bebida e tomar no dia a dia. Na Europa, nos Estados Unidos, você toma no dia a dia, você brinda com um amigo, você brinda ou um momento que você está triste, que você está sozinho e que você quer tomar, quer dizer, ter um pequeno prazer, se dar um pequeno prazer, ou de dividir um prazer, uma conquista normal do dia a dia que você tem com uma pessoa amiga, né? Mas, Renata, isso acontece aqui no Brasil por quê? O pessoal acha que a champanhe, na verdade, é um produto caro e acaba nem indo atrás para ver como faz com o vinho? Ou é uma coisa mais assim de cultura, o pessoal não está acostumado? Eu acho que é cultural, Kátia, porque as pessoas, como elas estão, tem um outro problema, como elas estão acostumadas a tomar em casamentos, em grandes eventos, o que faz? Ela não toma o que ela deveria tomar, porque são taças servidas com muita antecedência, numa garrafa que ela acabou de abrir, que tem uma efervescência, que tem uma qualidade, tá? Então é um produto que você consome em massa. Então não dá nem a possibilidade da pessoa apreciar o champanhe como deveria, né? E quando a pessoa tem a oportunidade de ir tomando uma garrafa e provar, aí é que ela realmente vê. Vou começar a abrir, senão a gente... E qual é o segredo da gente abrir? A gente tem que chacoalhar mesmo? Não deve jamais chacoalhar. Jamais chacoalhar. Porque olha, tem gente que fala, é fino, né? Você tem que chacoalhar, é pelo contrário, né? A garrafa, eles consideram uma roupa, né? Eles chamam habillé, a garrafa, que é justamente, a garrafa, ela é a marca da casa, né? É assim, a roupagem do champanhe. A gente tira essa primeira parte aqui, ela é até picotada, essa parte metálica picotada, e depois a gente vai tirando aos poucos a gaiola. O champanhe jamais deve ser colocado no congelador, tá? Se você tiver um balde e quiser gelar em 15 minutos, com gelo, um pouco de sal, você gela. Do contrário, na geladeira, pelo menos 2 horas. Então, com cuidado, você tira a gaiola. Se ela estiver sacudida, às vezes você tira a gaiola, ela sai sozinha. E a Renata sempre fica brava aqui, né, Renata? Quando a gente fala de chacoalhar, a gente até começa a rir. Porque ela diz que, na verdade, estraga todo o champanhe, Totalmente, né, porque o mais importante é a efervescência. E você deve bebê-la e não desperdiçá-la. Então, normalmente a gente segura por baixo o champanhe, tem um buraco aqui feito para isso, tá? E a gente vai rodando a garrafa e não a rolha, tá? Então, eu vou girando a garrafa para a rolha saindo lentamente. Tem que ser realmente com cuidado. Eu estou girando. É bom ser lentamente para a gente poder, para não ver justamente tá saindo. Pronto. O ideal, as bolinhas, eu dei uma maneira certa de servir. Servindo pelo fundo. Eu dei uma gelada nas taças. Isso também é agradável para quem bebe. Só exagerei aqui, né? E como eu prometi, eu fiz os canapés de caviar e salmão. Delícia, hein? E agora a gente vai rolar esse papo por um bom tempo, né? Pelo que eu estava conversando com elas aqui, diz que elas conversam ali horas, né? Ficam lá conversando, degustando a champanhe. E existe também, né, Núbia? Fala um pouquinho pra gente. Você estava conversando comigo e estava me dizendo que, na verdade, você pode começar com uma champanhe desde a entrada e até a sobremesa com a mesma champanhe, né? Se você escolher assim adequadamente. Você pode começar do começo ao fim, normalmente com uma brute, que ela acompanharia qualquer tipo de comida, não sendo muito pesada nem com muito tomate. Mas o certo é você começar com uma brute, depois você passar por uma mais encorpada, que geralmente são as rosés, e você terminar com uma demi-sec, que é na sobremesa, ou extra brute, né, que é mais seca ainda se a sobremesa for muito doce, para ter uma diferença entre a champanhe. Mas você pode tomar a qualquer hora a champanhe, não existe hora, de manhã, à tarde, à noite. Com comida, sem comida, não existe horário para você tomar champanhe. Deu para você aprender direitinho, né? O que é a confraria e o que, na verdade, todas as mulheres fazem. Na verdade, não ficam ali bebendo de noite, não, e jogando conversa fora. Tem toda uma história por trás disso e uma vez por mês elas se encontram para conversar um pouquinho, né? E beber essa maravilha que é a champanhe. Então, você entendeu direitinho aí como você deve servir e que você, embora não tenha um poder aquisitivo muito alto, pode mesmo assim degustar dessa maravilha. A gente vai ficando por aqui, conversando um pouquinho mais, mas não esqueça, hein? Nós voltaremos em 97, trazendo para você muito mais sabor e mais novidades também, tá bom? Tchim, 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 tchim para todos de novo e até lá!
858 Rede Mulher de Televisão. Energia de Mulher. De segunda a sexta, às 7h15 da manhã e à 1h30 da tarde. Rede Mulher, a sua melhor companhia. Une Piaf, quelques moineaux et Joséphine Baker. Last night was May. Mais des trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar.